Deus amado, a ter uma vida, Senhor, onde nós possamos nos unir ao povo do Antigo Testamento, meu Deus amado, na mesma fé, no mesmo Espírito, Senhor, ainda que seja depois da cruz, eles foram antes da cruz, nós depois da cruz, mas na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, no mesmo batismo, ó bondoso Deus, no mesmo Espírito, nós possamos nos conduzir, produzindo testemunhos, Senhor, que possam te dar louvor, que possa te agradar, meu Deus amado, que possa trazer honra, louvores ao teu nome, que o Senhor possa nos levantar nessa graça, é o que nós pedimos e já te agradecemos, no poderoso nome de Jesus, para a glória de Deus. Graças a Deus, amém? Você pode se assentar, glória a Deus. Aqui fala de uma corrida, né? Fala de um corredor, e fala de alguém que está buscando um testemunho. O corredor, a corrida e um testemunho. Não fala de alguém, é como se dissesse assim, olha, pessoas que estão na fé, pessoas que acreditam, uma igreja ou uma reunião, ou uma igreja mística espalhada, seja de 2 em 2 ou uma só pessoa, não importa, a Bíblia não está classificando isso, aqui a Bíblia está dizendo que uma igreja, que o seu povo, que a congregação, que a assembleia, que o ajuntamento, que aquele que acredita, ele sabe que ele é um corredor, ele sabe que ele é uma testemunha, e ele sabe que ele corre uma proposta de propósito. Ele carrega um propósito. Ele não, o que o texto está mostrando que não é qualquer corrida, eu vou sair correndo que nem um maluco. É uma corrida onde o próprio livro diz, olha, vocês devem correr, ele não diz isso, eu vou falar, mas você vai perceber que é isso. Vocês corram a proposta de Deus, por meio da fé, com os olhos fixados em Jesus. E a ideia de ter os olhos fixados em Cristo, significa que eu estou olhando para alguém que está me entregando uma proposta de fé, e eu preciso de dar testemunho disso. Eu preciso de gerar um testemunho, e esse testemunho, que testemunho? É falar? Não, é demonstrar que eu vivo pela fé, não precisa de eu falar. Mas as coisas em volta da nossa vida, ela vai tentar tirar o nosso testemunho, ou tirar um testemunho de incredulidade. Mas a Bíblia diz que nós temos que dar um testemunho, que a igreja deve dar um testemunho na terra, que agrade a Deus. E esse testemunho, ele tem que ser um testemunho de louvor, que é fruto daquilo dos nossos lábios, é um testemunho de obras, é um testemunho de libertação, de liberdade, é um testemunho de que a proposta de Deus para nós, ela é real. Que o Espírito Santo, ele está operando na terra, e a nossa vida, como igreja de Cristo, por onde nós formos, nós temos que permitir que essa nossa vida de salvação, ela gere testemunho que agrade a Deus. Não é testemunho que não agrade, é testemunho que agrade a Deus. Porque o testemunho, ele pode ser dado, mas Deus é quem vai decidir, me agrada ou não me agrada. E esse testemunho é um testemunho pessoal meu, um testemunho pessoal teu. E esse testemunho também se expressa de maneira coletiva. Mas esse testemunho é um testemunho consciente da proposta pela qual Deus nos fez de salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos redimiu dos nossos pecados, que nos perdoou, e que se essa vida de Jesus foi derramada pelo Espírito de Deus em nós, nós agora vamos dar testemunho disso, por onde quer que seja. Não é dentro de uma reunião, às vezes a gente tem essa cabeça, nessa mentalidade, a gente vai se reunir, e agora, eu queria chamar o diácono Ranivaldo, ele vai dar um testemunho. Não é esse tipo de testemunho, é o testemunho lá dentro da casa dele, lá na fé dele, com a esposa dele, com os filhos dele, lá no trabalho, ele sozinho no carro. É um testemunho diante de outras pessoas, diante de uma problemática, é um testemunho de que o que vai sair de nós vai agradar a Deus. É por isso que a Bíblia fala que a igreja, ela é luz do mundo, ela é sal da terra, porque ela deve carregar esse testemunho, porque Deus deu testemunho para que agora nós possamos dar testemunho de fé. Ele deu testemunho de salvação, e agora nós damos testemunho de fé, de que nós acreditamos. Ele testificou o Filho, este é o meu Filho amado, em quem meu coração
tanto se alegra. Ele deu testemunho. Ele deu prova de que ele recebeu o sacrifício do Filho, enviando o Espírito Santo. Ele já deu prova, ele testemunhou que a salvação em Cristo, ela é real, ela é verdadeira. Ele já aprovou a salvação. Agora nós temos que dar testemunho se essa salvação está operando em nossa vida. Todo dia, todo instante. Peso é tudo aquilo que serve de obstáculo e que incapacita correr com liberdade. Aquilo que tira a nossa liberdade da proposta do nosso Deus, nós temos que observar, bom, isso aqui tem tirado a liberdade da proposta de eu fazer essa corrida, e dentro dessa corrida eu dar testemunho, que agrada a Deus. O que é que tem tirado? O que tem se tornado um peso sobre as nossas vidas? Nós temos que remover. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus está olhando o nosso testemunho. Essa corrida significa concentração de propósito celestial. Irmãos, não é viver a vida sem que nela haja um propósito celestial em Cristo. O que é um propósito celestial em Cristo na corrida? É você ter uma vida que se baseia na visão das coisas do céu, as coisas celestiais. É esse o testemunho que a gente dá, é que a nossa vida, o testemunho que eles deram, era o seguinte: olha, eu estou na terra, mas eu poderia voltar para a minha cidade, onde eu deixei, para os meus familiares, mas eu não vou, porque eu conheço um edificador de um lugar maior. Esse era o testemunho deles. Agora você para e pensa pelo Espírito Santo, imagina uma igreja inteira, como nós temos no planeta, dando testemunho de que ela vai para um lugar, dando testemunho da sua fé, louvando a Deus, bendizendo a Deus, enaltecendo o nome do Senhor, por onde ela for, em todas as áreas da vida. Você imagina, irmãos, a consciência, o despertamento, como é o tema do nosso mês, o despertamento que seria sobre toda a terra, a força de uma palavra, a força de uma só mente, de uma comunhão, de um povo que acredita que vai entrar no reino dos céus. Como seria esse testemunho se todo mundo realmente, por exemplo, um testemunho celestial, por exemplo, bateram no meu carro, eu não vou me desmaiar. Bateram no carro, eu vou desmaiar. Não, meu testemunho celestial, isso é fé, vai enferrujar. Se não enferrujar agora, vai enferrujar depois. O testemunho de que nós temos algo que é maior, que está acima. Esse é o testemunho que faz com que Deus se sinta agradado. É o testemunho das coisas que Ele promoveu, das coisas do céu, do retorno para a nossa casa. E sempre a gente sempre alerta que a questão aqui não é desejo de morrer, a questão aqui é a fé mesmo. É a pessoa que ela acredita em Deus, a pessoa que diz que foi lavada, remida pelo sangue de Jesus, que foi justificada. Essa pessoa, ela foi colocada por visão espiritual e revelação de Deus, pelo Espírito Santo, no espírito dessa pessoa, em uma visão acima. Essas coisas aqui, elas se tornaram coisas que a gente usa, vive, passa. Mas o testemunho, ele sempre deve ser celestial. O testemunho sempre deve ser de louvor. O testemunho sempre deve ser de fé. Deve ser sempre de gratidão. Por isso que Paulo ele dizia assim: olha, vocês devem dar graças em tudo. Porque Paulo se via dentro de um contexto passageiro. Um contexto que não tem coisa celestial naquilo. É assim que a igreja de Cristo, ela deveria seguir. Lá em Hebreus capítulo 11, o verso 2, a Bíblia diz assim que, eu vou ler o versículo 2, depois eu vou ler o versículo 39. E esses homens, o que eles fizeram na terra, irmãos? E esse é um tempo de despertar na minha vida e na sua vida. Sabe o que eles tinham? Eles tinham um testemunho de fé, presta atenção. Eles tinham na vida deles um testemunho de fé no poder de Deus. É disso que se trata, agradar a Deus dentro de uma visão de dar testemunho. A nossa vida ela tem que dar testemunho de fé no poder de Deus. Nós temos que andar demonstrando assim: Deus está agindo, Deus está fazendo,
Deus está atuando, Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo, sejam elas boas, ruins, não importa. Um testemunho de fé. É por isso que o escritor, no capítulo 11 aqui, ele fala de gente que teve fé e recebeu, gente que teve fé e não recebeu, porque a fé fez Deus ser Deus. A fé dessas pessoas, o testemunho dessa igreja, era um testemunho no poder de Deus, na fé no poder de Deus. Deus está trabalhando. Ah, mas Deus está dando tudo errado, mas a minha fé está no poder de Deus. Eles não tiravam, esse é o testemunho que agrada a Deus na terra. É esse testemunho que a gente não pode perder. Olha o que diz esse livro, diz assim, versículo 2. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam um bom testemunho. E o versículo 39 diz assim, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então teve gente que recebeu a resposta de Deus, teve gente que não recebeu a resposta de Deus, mas os dois grupos deram bom testemunho. Os dois grupos deram e receberam testemunho de Deus. Deus testificou a fé deles. Esse é o maior segredo para viver dando testemunho que agrada a Deus. É quando você não é diferente, porque uma coisa deu positivo e outra coisa deu negativo. Você se torna um crente e mantém sua fé no poder de Deus. Você se alegra porque você sabe que o poder de Deus, ele pode se manifestar em seu favor, do mesmo modo que ele se manifestou para te salvar, ele pode manifestar para te curar, para te libertar. Então a pessoa, ela não entra no desespero, porque ela precisa de dar testemunho de fé. Fé na onde? No poder de Deus. Então quando ela abre a boca, ela concorda com a palavra de Deus. Você quer mudar de vida de verdade? Se você quer uma consciência espiritual, aprenda isso em nome de Jesus Cristo. Tudo que você for responder, responda a palavra. Seja bíblico nesse sentido. Você viu que alguma coisa chegou negativa, responde a palavra. Coloque a palavra. Fale junto com Deus, dá testemunho junto com Deus no que Deus falou que pode fazer. Se você não sabe um verso naquilo, fale alguma coisa, mas não saia falando coisas que geram derrotas. Fale coisas que a Bíblia vai te dar respaldo, que o Espírito Santo, ele vai abençoar o seu caminho, vai abençoar aquele momento ali. Não sai falando qualquer coisa. Ah, mas eu estou irritado, eu vou falar qualquer coisa. Não fale qualquer coisa. Fale a palavra de Deus. Cite a palavra de Deus. Lucas 21, 34 diz assim, olhai por vós. O texto não diz assim, olhai pelo seu irmão, olhai pela sua esposa, olhai pelo seu marido, olhai pelo pastor, olhai pelo diácono, olhai pelo presbítero, não, olhai por vós. Ele está dizendo, cada um olhe para si mesmo. E aí ele diz, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Você viu que tem pecado e tem cuidado da vida. O que é cuidado da vida? Cuidado da vida é cuidado da vida. Mas Jesus, ele coloca tudo e diz assim, e venha sobre vós improviso, e que venha naquele dia sobre vós improviso. Ele está dizendo que por causa dessas coisas, vocês não errem e saiam da corrida e percam naquele dia a própria salvação. Irmãos, como nós precisávamos de prestar atenção nessa nossa corrida e nesse testemunho que nós temos que dar diante do nosso Deus como igreja de Cristo. Como é bonito a consciência espiritual sobre a vida de uma pessoa, que quando ela se depara com alguma coisa, ela carrega a consciência de uma realidade espiritual, celestial, sobrenatural, de um Deus criador. Ela consegue respeitar as pessoas, ela fala debaixo daquilo que Deus fala e pensa sobre as pessoas, ela fala debaixo daquilo que Deus fala e pensa sobre a situação. As pessoas que carregam essa ideia de Deus, de testemunho, elas não são desvairadas, malucas e saem falando o que vem na teia delas, não. Elas entendem o reino de Deus, elas respeitam o poder da ressurreição, elas respeitam o Espírito de Deus que habita e reside nelas a partir do momento da confissão da fé.
Então elas falam dentro daquilo que Deus permite falar. Não tem esse negócio, eu não tenho liberdade. Não, eu tenho prazer em falar com o meu Deus. Eu tenho prazer em falar junto com Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. A pessoa não se sente mal, não. Eu queria tanto falar um palavrão. A pessoa não pensa isso. A pessoa fala assim, ainda bem que Deus me dá as palavras dele. Ainda bem que Deus me dá sabedoria. Ainda bem que Deus me dá discernimento. Ainda bem que Deus me alivia. Ainda bem que o Espírito Santo me conduz nessa boa batalha. Ainda bem que o Espírito de Deus me revela a graça, a misericórdia, a paternidade. Tudo isso vai me aliviando do caminho. E eu vou dando testemunho de Deus. Eu não saio falando coisas porque eu me descontrolei, porque o meu emocional não está bem. Não é assim, não. Aonde houver uma alma, ali pode nascer um discípulo. A igreja no Brasil, a igreja mística espalhada pelo mundo, precisava de entender que Deus está indo a esses lugares necessitados de salvação por meio de mim, por meio de você. Aonde você chega, quando você chega na sua parentela, Deus está indo por meio de você. Do mesmo jeito que Deus veio por meio do Filho, Deus está indo por meio da igreja. De modo coletivo, de um em um, de dois em dois, não importa onde a gente esteja. A qualquer momento Deus pode tentar, a qualquer momento Deus pode querer usar a nossa vida para alguém. Mas nós precisamos de ter essa visão que nós somos testemunhas e que nosso testemunho, ele precisa de louvar a Deus, ele precisa de render louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E isso tem que ser, ainda tem mais coisa ainda, irmão, não é só fazer isso não, tem que ser com alegria. Porque não existe salvação sem alegria, você sabia disso? Não existe, estou salvo, mas a minha vida é uma derrota, meus pensamentos são negativos, eu morro de medo disso, eu morro de medo daquilo. Não existe essa salvação. A salvação, ela opera de dentro para fora, no Espírito, transborda a nossa alma, a nossa consciência, a nossa boca. A gente passa a não gostar de ouvir coisas que não têm sentido. Você fala, meu Deus, que tanta coisa sem sentido. Sabe, você começa a evitar, por quê? Porque a salvação, a alegria da salvação, a alegria, o gozo do Espírito, ele vai tomar toda a sua vida. Não é uma coisa reservada, um pedacinho, 2 horas de culto, cultos especiais que a gente vai fazer em um lugar, em uma data. Não é nada disso, isso é uma questão de organização de igreja. A ideia é que você é a igreja de Cristo. Você é o templo, o santuário, aonde o Espírito de Deus habita, aonde a ressurreição, a vida de Cristo habita. E o testemunho que nós temos que dar é um testemunho de ressurreição, é um testemunho celestial, um testemunho da glória de Deus, das misericórdias de Deus. E não se faz isso com tristeza. Como que vai fazer isso de cabeça baixa? Como que vai fazer isso com angústia? Como que vai fazer isso com medo do passado, com medo de não sei o quê, com medo de não sei de onde? Como que faz isso? Não. É na paz do Senhor. Por isso ele falou, eu vou, mas a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Ele está dando paz celestial. Ele está dando a paz do resultado que ele religou nós de novamente ao Pai celestial. A nossa consciência espiritual, ela precisa de se abrir para essas realidades, para que o nosso testemunho seja um testemunho cheio de alegria. Irmãos, o que tem mais hoje é cristão abatido. Os cristãos pararam de cantar, os cristãos pararam de ler a Bíblia, os cristãos pararam de orar, os cristãos, eles pararam de falar de Jesus, eles agora são tristes. Eles são tristes, sabe por quê que o cristão é triste? Quer saber? Diga amém. Porque ele quer ir para o mundo. Cristão alegre quer ir para o céu. Não é quer ir para o céu de querer morrer. É de querer ir para o céu de saber que, poxa, a vida não vai acabar quando o meu corpo cair. A vida vai começar quando o meu corpo cair. Essas pessoas, elas estão alegres, elas estão felizes, porque elas foram restauradas em Cristo. Elas têm na terra um testemunho para dar. Qual? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero ver Ele. Eu quero encontrar Ele. O Espírito vem dando testemunho dentro de mim. As pessoas, o cristão deveria falar isso pelo mundo. O Espírito tem me dado testemunho. Lembra de Paulo, como que Paulo vivia? Olha, o Espírito me deu testemunho que eu tenho que subir a Jerusalém. Aí apareceu um profeta e falou, mas Paulo, eles vão te matar lá. Ele falou assim, que importa? Olha a diferença, irmão, daquele povo cristão para esse povo de hoje.
chutou a quina do móvel dentro de casa. Pronto, acabou o testemunho, acabou tudo. A criança derrubou um leite, uma coisa deu errado. Se qualquer coisa que aconteça hoje, as pessoas elas acham que é o suficiente para poder tirar um testemunho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Tamanha obra foi feita por mim, tamanha obra foi feita pela sua vida. Por onde você for, bendito sejas ao entrar, bendito sejas ao sair. Dê testemunho da obra do Senhor Jesus Cristo, dê testemunho da ressurreição de Cristo, dê testemunho de que algo celestial habita na sua vida. Quando você se deparar com as dificuldades dessa vida, não deixe parecer que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar não, irmãos, é só uma questão, é uma situação, né? Nós nem estamos mais aqui, assim, biblicamente falando, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos dentro de uma corrida, e dentro dessa corrida há um propósito espiritual, há um propósito de consciência, há um propósito que se baseia no poder de Deus, que é Deus quem está nos garantindo. E dentro do poder de Deus, dentro dessa fé, irmãos, o que acontecer, se a tua vida estiver santificada, que é o processo de salvação, Deus seja louvado, porque não é um resultado de pecado, é um resultado de opressão, um resultado da vida, é um resultado de qualquer. Segue dando glória a Deus. Se está no pecado, aí tem que se arrepender, né, irmãos? Mas se você está buscando a Deus, está santificado, se acontece uma coisa que não é boa, dá glória a Deus, segue a vida, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Tem tanta coisa que Ele pode fazer, ensinar, nos mostrar, nos revelar, só que a gente quer mostrar para Ele como tem que ser. O Espírito de Deus tem a agenda da sua vida, é com Ele que está essa agenda. Agora tem que confiar nele, mas não se confia com tristeza, porque a tristeza é um sinal de desconfiança. A fé triste, a fé abatida, você viu que Jesus falou, olha, eu vou, e quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador. Sabe o que Ele falou? A vossa alegria será como a minha, vocês terão uma alegria completa. Sabe por que era uma alegria completa, e uma alegria cheia de gozo? Era uma alegria dentro da vontade do Pai. Irmãos, mas como que alguém fala isso, que tem uma alegria completa, Jesus no caso, e Ele está indo para a cruz, dizendo, a minha alegria completa, e a de vocês serão também. Ele estava indo para ser destroçado na cruz, estava dizendo, mas a minha alegria é completa, porque a minha alegria é o cumprimento da vontade de Deus. Se a sua fé está sem alegria, se você não tem vivido o gozo da salvação, cada dia, se você não tem dado valor às pessoas, olhado em sua volta, e poder dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor abriu os céus, porque o Senhor me fez conhecer a palavra, me fez conhecer a verdade. Lembra de que Jesus Cristo disse? Ele disse assim, bem-aventurado, ó Pai. Ele agradeceu ao Pai, porque ele falou assim, Pai, obrigado por revelar a esses pequeninos. Você é um bem-aventurado. Deus revelou aos pequeninos, você é um pequenino. Jesus estava combatendo os religiosos que achavam que eram grandes. Ele falou assim, Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, Pai, por ter revelado para esses aqui. Você faz parte disso. Como que você faz parte disso e vai andar de cabeça baixa, arrastando os pés, com o freio de mão puxado, com o pé na derrota, como se a vida fosse um lixo, fosse uma desgraça? Não. Nós somos abençoados pelo Senhor. E nós precisamos de dar esse testemunho de alegria, irmão. Você está com o teu marido, está com a tua esposa, está com os seus filhos, com quem você estiver perto, abraça. Viva a vida que revela, a vida que mostra que Jesus está presente na sua vida. Quando você chegar na sua casa, não fica reclamando de tudo. Esses móveis, mas aquilo, mas a comida, não. Não, qualquer coisa que tiver para comer está bom. Se não tiver, você abre um jejumzinho, come no outro dia, está bom também. Sabe por quê? Porque Jesus está presente na nossa vida. E Ele faz a diferença, irmãos. É Ele quem nos levanta do monturo, do lugar prostrado. É a consciência que Ele nos traz, que Ele nos dá, faz tanta diferença. A gente sente o Espírito Santo, sabe como? Presta atenção nisso. Eu não sinto a presença do Espírito Santo de Deus. É porque você contraria o Espírito. O Espírito é colocado na Bíblia como um rio que flui. O rio, mergulha no rio, deixa o rio te levar, perde teu eu dentro do rio. O que significa isso? Permitir que, se as coisas acontecerem, você vai dar testemunho junto com o Espírito Santo daquilo, flua no Espírito Santo.
O Espírito começa a dar testemunho e a trazer mais do conhecimento de Cristo. A cada momento que você aceitar, dá testemunho em favor do rio. Irmãos, como que você nada contra um rio? É uma vida pesada. É uma coisa horrorosa, mas mergulha no rio, deixa fluir. Deixa a corrente do Espírito Santo de Deus te levar. Vai dando glória a Deus, vai dizendo, Senhor, é feita a tua vontade. Eu amo a tua vontade. Deus, agora eu não estou entendendo bem essa vontade sua, mas eu amo a sua vontade. Senhor, se for demônio, está repreendido, mas se for sua vontade, Senhor, traz o gozo. O Espírito Santo de Deus começa a colocar a presença. É por isso que Jesus falou que estava feliz em cumprir a vontade de Deus. Ele disse, a minha comida e a minha bebida, ou seja, eu estou satisfeito, saciado em cumprir a vontade de Deus. Sabe o que é saciado? Alguém que acabou de jantar. Salmo 133, alguma coisa assim, fala assim que os justos é como uma criança desmamada. Você já viu uma criança quando acaba de mamar, o que ela faz, irmãos? Vocês nunca viram? A mãe está com a criança aqui, e quando a criança acaba de mamar, o pescoço dela cai para trás, realizada. Jesus está dizendo, assim sou eu, no cumprimento da vontade do meu Deus. Só que, irmãos, ele não estava sentado que nem a gente está aqui não, ele estava indo para uma cruz. Ele estava falando isso indo para uma cruz. Ele estava indo ser humilhado. Ele estava indo ser jogado por terra, como se ele não fosse nada. Ele era menor do que os homens. Ele foi colocado numa situação muito difícil, sendo ele quem a Bíblia diz que ele é. Mas ele não foi abatido, prostrado. Sabe por quê? Porque a fé dele, o testemunho de fé de Jesus, era colocado no que o poder de Deus iria ressuscitar ele. E se a igreja, irmãos, ela acredita que ela vai ressuscitar, ela acredita que ela vai ressuscitar para o louvor da glória e da majestade de Deus, ela dará um testemunho sobre isso, por onde ela for. As pessoas em sua volta elas vão reclamar e vão pedir seu parecer, e você vai falar assim, não, eu não acredito assim. Você não vai ficar tímido, você vai falar, não, eu não acredito assim. Por que não? Porque a Bíblia diz que Jesus falou isso, e eu acredito nisso. E as pessoas, elas vão imediatamente tentar tirar o seu testemunho, você fala, mas é o que eu acredito. E eu me baseio nessas palavras, Jesus Cristo falou isso. A igreja, ela tem que dar um testemunho de fé no poder de Deus. E esse testemunho de fé no poder de Deus é um testemunho que tem que agradar a Deus, não tem que agradar a nós. Esse testemunho, ele é um testemunho específico, porque se ele não for um testemunho para agradar a Deus, eu darei testemunho para me agradar, como a gente tem visto em todo tempo. As pessoas querem dar testemunhos aonde elas parecem que são o caminho, a verdade, a vida, a justiça, a santidade, a verdade, a equidade. Parece que elas que resolveram a vida delas. Elas não estão falando de lugar celestial, elas não estão falando de Cristo, de ressurreição, de Espírito Santo, de verdade. Elas estão falando de coisas que são terrenas. Mas a igreja de Jesus tem uma revelação. A igreja de Jesus, ela olha por meio de uma porta, e ela sabe que ela vai entrar nessa porta um dia. E nessa porta ela vai conhecer toda a proposta de Deus. E é por isso que ela é uma igreja feliz, cheia de esperança. Irmãos, existem testemunhos de homens que, quando queimaram eles cantaram. A Bíblia fala assim que o primeiro mártir, Estevão, a Bíblia fala assim que quando começaram a apedrejar ele, a Bíblia fala assim que Jesus se colocou de pé, ele viu os céus abertos e viu o seu Senhor, ele viu o Messias de pé, esperando pelo primeiro mártir. Irmão, você imagina a honra? Só que ele não foi, né, que nem a gente quer ir uma mesa preparada, a gente quer decidir como foi, não, ele foi dando bom testemunho, diante de um apedrejamento. A Bíblia fala assim que os céus se abriram, ao ponto de gerar um tipo de anestesia. Aquela visão do seu Senhor, de Jesus Cristo, fez com que Estevão, parece que deixou de sentir a dor. Ele continuou sentindo, mas parece que o seu espírito ficou mais fixado naquela realidade espiritual, mesmo diante daquela dor. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala assim que então ele falou junto com o Pai, junto com o Filho, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pessoas que estão vendo o reino celestial, mesmo no meio da dor, darão testemunho junto com o Pai, darão testemunho junto com o Filho. Eles não vão abrir mão do testemunho. Imagine aquele moço que chegasse para Jesus naquela hora e falasse assim: Senhor, eu nem comecei a fazer sua obra, eu mal te conheci,
Senhor, já estou aqui morrendo. Senhor, eu quero me casar. Senhor, eu quero ter filho. Imagina se ele fosse colocar testemunho humano naquele momento. Não, ele deu testemunho, irmãos, daquilo que ele estava vendo. Imagina que honra que é essa. Mas para nós não é uma honra, mas naquela hora, tenha certeza que Jesus Cristo recebeu o primeiro mártir daquilo que ele realizou. Ele recebeu o primeiro homem de fé que acreditou e que estava dando um testemunho de fé. Você imagina como foi para Cristo. A Bíblia fala assim que a Bíblia fala em todos os textos que Jesus estava assentado. Mas nesse texto a Bíblia fala assim que ele viu Jesus de pé. De pé a gente fica quando vai receber alguém. As obreiras estão de pé porque elas podem a qualquer momento receber alguém ali. Jesus estava de pé para receber o primeiro mártir da igreja, dando testemunho de fé. Fiel e poderoso Deus. Esse é o nosso testemunho que a gente tem que dar por onde a gente for. E a dor não pode arrancar esse testemunho da nossa vida. A luta não pode arrancar esse testemunho da nossa vida. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é real. Jesus não é o, irmãos, sai desse negocinho, dessa modernidade que tem hoje, de que Jesus ou de que Deus é fruto da mente humana. Sai de tudo isso, vai buscar no Espírito Santo. Esse monte de coisa agora, esse monte de conversa fiada, que a gente agora tem visto aí, onde todo mundo agora apareceu e agora todo mundo sabe que não existe Deus. Bom, descobri que não existe Deus. Agora todo mundo descobriu. Irmãos, isso tem significado quando você começa, quando uma voz ela é levantada, e quando uma voz negativa ela insiste. É porque a igreja ela é real, é porque Deus é real, é porque o Espírito é real, é porque a palavra é real. Você ataca a pedra em qualquer lugar que não tem nada para te dar, não existe isso. Se estão atacando, é porque querem apagar aquilo, é porque querem calar aquilo, querem silenciar aquilo. Sabe o que eles estão dando testemunho? De que é verdade. Sabe o que nós deveríamos fazer? Nos entregar, nos render e falar assim: Senhor, muito obrigado. Estão apavorados. Por que eles estão apavorados? Porque a sua igreja nunca deixou de crer, nunca deixou de dar testemunho. Então que a gente possa aprender isso. Colossenses 3, o versículo 8 e 9. A Bíblia ensina a nos manter numa postura, numa posição espiritual. Você já observou que a Escritura diz que acreditar não é pesado? Mas só deixa de ser, só fica leve, irmão, se tiver enxergado aquilo que também Deus enxerga. Você sabia disso? É que a religião, ela não enxerga o que Deus enxerga. Deus enxerga o Filho e dá testemunho do Filho. A religião enxerga o homem e dá testemunho do homem. O homem é quem é o produtor, o homem é quem produz a salvação, a justiça e todas as demais coisas. A Bíblia não aprova isso, a Bíblia aprova que se eu olhar as coisas com os olhos de Deus, e se eu me unir dentro das falas de Deus, e dar com Deus testemunho, aquilo que Deus intenta, ou o modo como Deus vê, começa a operar também na minha vida. Mesmo num corpo como o nosso mortal, você começa a sentir o Senhor, você começa a sentir a presença do Senhor, você começa a sentir a salvação, o dom do Espírito, você começa a sentir compaixão pelas pessoas. Perdoar deixa de ser a coisa mais difícil do mundo e passa a ser uma coisa tão natural. As coisas do Senhor começam a passar a estar em nós. Colossenses 3,8 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ele manda tirar tudo isso da nossa vida: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do vosso falar. Ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Ele diz que tem que tirar os feitos do velho homem e começar a realizar os feitos do novo homem. Em Efésios ele diz, Paulo diz que no livro de Efésios ele diz que o homem nascido de novo, ele é nascido em verdade
e em justiça. E a justiça ali não é a justiça de Cristo por meio da gente. A justiça que ele fala são os atos de justiça. São realidades que são trazidas para o dia a dia da nossa vida. Por meio da visão e da revelação que o Espírito de Deus trouxe, quando você disse assim: eu creio no poder de Deus. Eu creio na ressurreição. Irmãos, eu sei que para muitos a salvação ela é um peso, Deus é um peso, igreja é um peso, porque a carne da pessoa quer fazer outras coisas, eu sei disso. Mas eu também sei, irmãos, que se nós nos entregarmos, que se nós nos rendermos, acreditando que Deus está com dó, com pena, que Deus está também banhado em sentimentalismo, se nós acreditarmos nisso, nós temos visto muito isso ao ponto de criar um novo tipo de fé, um novo tipo de doutrina, um novo tipo de culto a Deus, é um culto a Deus onde Deus não é chamado ali, é um culto a Deus onde a parte humana é que está em evidência, e tudo isso porque as pessoas sentem o peso. Mas esse peso, irmãos, ele só é peso por falta de revelação, porque isso é alto padrão de vida. É alto padrão de vida. Por que é alto padrão de vida? Porque essa visão, quando ela é verdadeira, essa visão de fé no poder de Deus, quando ela é real, ela nos liberta. Ela nos liberta, ganhar, perder, ser, não ser, ter um elogio, não ter elogio, qualquer coisa desse tipo começa a não ter mais o sentido que tinha antigamente. Nós começamos a ficar livres. Nós sabemos que tudo isso faz parte da vida humana. E então nós falamos para as pessoas, elogiamos as pessoas nos elogiam, mas se acontecer o negativo, não vamos ficar afetados, não vamos ser diminuídos, porque os nossos olhos estão vendo, fixados em Cristo. Isso é muito glorioso, porque é libertação. Então quem nasce de novo tem novos feitos. Ele se despoja. A ideia, irmãos, é que nem aquele, sabe aquele macacão dos mecânicos? Hoje não tem mais esse, mas eles usavam muito antigamente, era um macacão. A ideia aqui é de se despojar de uma túnica suja, imunda, chamada de velho homem, e se revestir do novo homem, que tem novos feitos, que agora se baseia nessa vestimenta, e essa vestimenta é um revestimento do Cristo que está sobre nós. Paulo falou assim: porque vós fostes revestidos de Cristo. Essa agora, por quê? Porque nós estamos escondidos em Cristo. Então quando Deus nos olha, vê Cristo naquele que acredita. Deus não vê você, Deus vê o Filho. E por isso no Filho Deus te recebe limpinho, como Jesus Cristo é. E toda condenação, a palavra de Deus diz assim no livro de Romanos capítulo 8, que não há condenação para aquele que está em Cristo, que se escondeu, que se ocultou em Cristo, e recebeu a revelação da palavra de Deus. Por isso você deve se levantar, se despertar como igreja do Senhor, para dar testemunho com alegria, para dar testemunho no meio das circunstâncias, no meio das situações, ter um bom testemunho do Senhor, ter um testemunho que mostre que você está ligado, ligada ao Senhor de maneira afetiva e não de maneira interesseira. Não há um interesse, é só uma questão mesmo de gratidão, de amor, de louvor, de adoração. Esse é o testemunho. E quando esse testemunho ele é verdadeiro, ele não faz julgamento de coisa boa, de coisa ruim. Ele tem um testemunho pela pessoa de Jesus. Nós merecemos o sacrifício dele na cruz, mas será que ele não merece nada a nós? Será que tudo na nossa vida tem que acontecer como se nós fôssemos crianças e não queremos dar o testemunho que deve ser dado? Nós temos que sair desse buraco emocional, né, irmãos? Moderno, que lugar horrível. Gente, que povo de Deus que a gente tem visto hoje espalhado por toda a terra. A gente olha assim, você fala: Senhor Jesus Cristo, tem compaixão. Quase reescrevendo a Bíblia. E vocês sabem, não sei se vocês sabem, quando for comprar a Bíblia, não compra qualquer Bíblia, tá? A Bíblia está sendo mudada, né? Tem muitos movimentos transliterando a Bíblia, tirando versículos inteiros da Bíblia, tirando sentido
da Bíblia, versículos de 25 palavras, agora versículo de 14 palavras, agora estão com 3, 4 palavras, uma frasezinha velha que você não entende nada. Não compre qualquer Bíblia. Se você tem Bíblia antiga, guarda ela aí, o negócio não está para brincadeira não. Para você ler e não sentir o poder da cobrança, porque o homem é fraco. Para você ler e não sentir o poder de um senhorio, porque o homem não aguenta senhorio. Olha, eu fico pensando, sabe o quê? Como que alguém aceita ser diminuído assim? Quando eu não consigo lidar com Deus, por causa de questões do meu próprio coração, eu mesmo estou me diminuindo. Porque Deus nos fez para ter uma boa relação com Ele. Não se diminua. Deus não pede nada que você não possa dar. Quando Ele te pede louvor, você pode louvar. Quando Ele te pede oração, você pode orar. Quando Ele te pede para buscar, você pode buscar. Quando Ele te pede contemplação, você pode contemplar. Basta você dizer, eu quero fazer isso. Nunca olhe para você dizendo assim, eu não posso fazer isso para Deus. Eu não posso dar testemunho de quem Deus é. Nunca olhe para você e diga, eu nunca vou pregar o Evangelho, eu nunca vou evangelizar, eu nunca vou ganhar uma alma, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Você vai, porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Deus te colocou numa corrida. Mas nessa corrida, muitas coisas a gente tem que começar a jogar fora. Paulo disse, vocês devem se despojar de tudo isso aqui, ó. Algumas coisas vão ser pecados, e outras coisas nem pecados serão, mas nós vamos ter que nos despojar. Para fazer o que, pastor? Para ter uma boa corrida, um bom testemunho. Você já viu algum doente correndo? Hã? Você já viu algum doente correndo? Você sabe o que eles fazem, os atletas? Quando faltam 15 dias para eles irem competir, eles passam por uma bateria de exame para ver se ainda, eles fazem uma bateria de exame, irmãos, para detectar uma possível doença no sangue. Sabe para quê? Para eles chegarem no final da corrida e falar assim, corri 100% são. Eu não ganhei, mas eu corri 100% são, fiz a minha parte. Você já viu alguém correr doente? Não existe isso. Você já viu algum jogador de bola? Não, eu vou jogar a bola mancando. Eu vou jogar a bola assim, eu vou jogar a bola. Não, todos eles estão preparados para aquele momento. Nós estamos numa corrida. E nessa corrida, irmão, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem. Quando a gente tem que fazer assim, chegou aqui na igreja, dobrou o joelho ali, começou o louvor, tem que sentir o Senhor. Você acordou de manhã e você falou, bendito seja o seu nome, você tem que sentir a presença dEle. Você entrou no carro, você ligou o seu carro, começou a falar de Jesus, seu coração já tem que começar a se encher. É assim que funciona, irmãos. Nós não podemos mais aceitar uma condição onde parece que ele parou de dar testemunho que ele está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Como é que um homem ressuscita ao terceiro dia e abandona você pela vida aí, sem a presença dele? Ele se torna um mentiroso. Ele disse, eu estarei convosco. E de repente ele te abandonou. Será que foi ele? Pedro disse assim que o diabo é como um leão que fica ao derredor rugindo. Sabe o que acontece quando ele dá o rugido, o diabo? Imediatamente ele vê os que estão velhos, os que estão cansados, os que estão doentes, os mais novos. E aí, irmãos, em fração de segundos, isso na selva, o leão, ele em fração de segundos, ele bate o olho e fala, eu vou atrás daquele ali é doente, aquele ali não aguenta correr não. Irmão, quando o diabo rugir para a minha vida e para a sua vida, a gente tem que falar para ele assim, eu vou falar de outro leão, Satanás. Rugiu o leão, quem não temerás? O nosso leão se chama o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. É isso que nós temos que falar no momento em que o inimigo se levantar, no momento que o inimigo se posicionar contra a minha vida, contra a sua vida, contra seu ministério, contra seu casamento, contra a sua família,
contra o plano de Deus para a sua vida, você tem que falar: Satanás. Você tem que falar para ele, sabe o que? Você tem que falar para ele assim: eu não estou lutando contra você, não. O meu papel não é lutar contra você, meu papel é estabelecer a vitória que já está sobre você. É fazer a boa guerra que Paulo disse, a batalha da fé, é colocar, é dar bom testemunho. É mau testemunho quando você fica 20 minutos, 30 minutos falando com o diabo. Irmão, se é mau testemunho, Satanás, eu te repreendo, para trás de mim, eu te amarro com corrente, te amarro com corda, te amarro. Não, você vai para um lugar e começa a adorar o Senhor. Vai para um lugar e começa a bendizer o nome do Senhor. Senhor, Tu és tudo o que eu tenho. Tu és o ar que eu respiro, Tu és a minha vida. Tu és o pão que alimenta meu espírito. Vai para um canto e começa a magnificar, começa a glorificar o Senhor. É muito mais poderoso do que você ficar lá se acabando, porque você se enche daquilo que você fala. Você fica falando do diabo, do capeta, do Satanás, e tantas coisas. Não, vá para um canto. O seu primeiro toque, o seu primeiro momento, o que o Espírito mais quer tocar para nos revelar é a pessoa de Jesus Cristo, porque nós temos que dar testemunho de Cristo junto com o Espírito Santo. Então, quando você se desperta, não vai falar com o diabo, não, vai falar com Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, vai ficar com o Espírito Santo, seu coração vai começar a trazer revelação. Você sabia que quando você ora, quanto mais você orar, ora no carro, ora no banho, ora em toda a oportunidade que você tiver, quanto mais você orar, aquilo não vai só ficar lá, aquilo vai que nem uma esteira, aquilo vai e traz um retorno da natureza do Filho para dentro de você. Não existe natureza, não existe oração vã. A oração, quando ela é direcionada pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus traz, o Espírito de Deus leva, o Espírito de Deus traz de novo, só que toda vez que ele traz com um pouquinho de Cristo. E sabe o que acontece? Teu Espírito vai começar a conhecer Jesus. E quando o teu Espírito começar a conhecer Jesus, sabe o que vai acontecer dentro de você? Você terá um testemunho junto com Cristo pelo poder do Espírito de Deus. Você vai começar a ter um testemunho do Espírito de Deus dentro de você, do poder glorioso que é o Filho do Deus vivo. E quando as coisas se levantar, você vai falar por dentro desse poder na pessoa de Jesus Cristo. Você não vai ficar falando mais de derrota, de angústia, minha angústia. Não. Você vai começar a falar do Senhor. A lágrima vai descer. A lágrima pode até descer, mas você vai falar: Jesus. Sabe por quê? Porque o teu espírito vai estar cheio daquilo. Vai estar cheio de revelação. Sabe qual é o problema da igreja? No Brasil? O problema da igreja, irmão, se chama falta de revelação. É impossível leveza sem a revelação do Filho. É impossível testemunho de quem eu não conheço. Eu não conheço, eu vou dar testemunho de quê? Nós precisamos dar testemunho de Jesus. Coloca seu reloginho lá, 3 horinhas da manhã, ó. Coloca lá. 3 horas da manhã, você acorda. Pastor, tem que orar quanto tempo? Você vai orar 10 minutos, se você vai orar 15 minutos, mas esses 10 minutos, esses 15 minutos, você vai fazer algo especial. Você vai dizer: Deus, eu me acordei só para estar contigo. Eu não vou repreender o diabo, não, Deus. De manhãzinha eu pego ele. De manhãzinha você vira a bazuca para o outro lado. Mas naquelas 3 horas da manhã você vai falar: Senhor, eu vim te magnificar. Eu vim te bendizer. Senhor, eu sou criatura. Eu vim te adorar. Eu vim te bendizer. Eu vim reconhecer a obra que o Senhor fez naquela cruz. Senhor, eu vim declarar meu amor. Irmão. O Espírito Santo, ele vai pegar aquelas palavras e vai levar e vai falar: Jesus, acordar 3 horas da manhã para dizer que o Senhor é glorioso, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é o ar que ele respira, que o Senhor é a vida,
que o Senhor é o pão. Sabe o que o Senhor Jesus vai fazer? Jesus vai fazer assim, ó, leva essa porção de quem eu sou, para acrescentar sobre aquele coração que deseja saber quem eu sou, e o Espírito de Deus, num determinado momento do teu dia, vai vir sobre você e vai falar assim, ó, Jesus está pondo isso sobre a sua vida. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a conhecer Cristo, e você vai ter um testemunho de verdade, um testemunho de uma pessoa. Você vai quebrar o vínculo, você vai sair das correntes religiosas para uma vida em Jesus de Nazaré, aonde você tem a vida dele pulsando. É isso que é ser salvo. Ser salvo não é ficar indo para um lugar, de ficar 2 horas ali com religião, não. Ser salvo é viver com Jesus. Jesus é a salvação. É Ele a nossa salvação. E é Ele que nós temos que dar testemunho por onde a gente for. Por onde a gente for, a gente tem que falar dele de alguma forma. Ainda que seja com a boca fechada, vão dizer assim, você é diferente. Você tem comunhão com Deus, o Espírito de Deus está na tua vida. Uma igreja que dá testemunho que agrada a Deus, é uma igreja que dá testemunho de que tem um relacionamento com Cristo, pelo Espírito Santo. Agora você imagina, né, irmãos, a gente vai terminar aqui, mas você imagina os discípulos, né? Eu fico pensando às vezes, os discípulos, irmãos, com Jesus, né? Jesus se revelou. Os discípulos se dispersaram, Jesus sabia daquilo, falou, não, mas vocês vão se ajuntar, vão para Jerusalém, o Espírito Santo vai descer. Imagina quando Jesus falou assim para eles, assim, vão e sejam minhas testemunhas. Irmãos, sabe o que tinha dentro daqueles homens, irmãos? Tinha uma bomba atômica. Irmãos, a gente não tem noção, nós não temos noção do que tinha ali. O que tinha dentro daqueles, Pedro quando viu aquele homem, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aqueles homens, irmãos, eles tinham dentro deles uma bomba. O Espírito de Deus era uma fonte aberta no ventre que jorrava para a vida eterna. Vamos buscar um avivamento. Não aceite a atmosfera de derrota não, porque Deus te colocou acima da atmosfera. Não aceita não, você chegou na tua casa lá, o diabinho vem querer colocar gosto ruim, ambiente de derrota, você fala, para trás de mim agora, em nome de Cristo. Eis que o reino de Deus chegou a esta casa, expulsa. Chegou na igreja, e o diabo quer colocar ideinha de mesmice, número de gente, essas coisas todas. Adore teu Criador, adora teu Senhor, cumprimenta seus irmãos, se alegra, por quê? Porque você é salvo em Cristo. Porque Deus te chamou, te colocou numa corrida, te deu saúde espiritual. Corra livremente. Sem peso, sem jugo, sem condenação, sem corrente, sem acusação dentro de você. Por quê? Porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem negócio de diabo, negócio, tudo derrotado por Jesus Cristo. Como você se sente saber que a morte foi vencida? O mundo foi vencido, tudo que nos oprimia foi vencido, o pecado foi vencido. Como que eu vou viver triste? Acabou a confusão. No momento certo, teu corpo vai ser glorificado. Gente, quer mais do que isso? Deus não vai enviar outro Cristo, não. Fazer que nem eu, se contente com esse. Se abre para esse aí, né, de nada, porque Deus não vai mandar outro, não. Mergulha. Sai da religião. Sai da religião, que a religião não serve de nada. Irmão, você está no carro, fala com ele que ele está lá. Fala. Experimenta. Começa a orar, começa a buscar. Aquela oração sem graça, vazia, quadrada. Uma palavrinha de cada vez, você fala assim, não é possível, daqui a pouco. O fogo acende. E aí você vai falar assim, Senhor, Tu se fez presente. Sabe o que vai acontecer?
Quando você saber que você está orando pelo Espírito Santo, você não vai procurar por palavras. Elas vão descer no teu coração. Nunca mais você vai procurar por palavra. Amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Não, você não vai fazer isso. Quando você dobrar o teu joelho, seu espírito vai começar a orar. E você vai pensar que você é poeta, você vai pensar, Senhor, nem eu sabia que eu sabia falar tão bem assim. Não é você não, é o Espírito de Deus que habita dentro de você, que vai estar dando testemunho de Jesus Cristo. E aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Aí é faísca, pouca, o fogo acende. Faísca pouca, o fogo acende. Fica de pé em nome de Cristo. Deus vai despertar. Deus vai despertar, irmãos. Deus vai despertar e a gente vai ver com os nossos olhos. Deus vai despertar. Deus vai trabalhar. Deus está trabalhando. A gente está aqui, Deus está trabalhando. Pessoas vão entrar por essa porta, vão se converter. Vão se converter nos lares. Deus vai fazer, Deus está fazendo. Quem vive pela fé não vive pelas vistas. Quem vive pela fé não vive do que vê. Porque o que vê passa. O que não vê é eterno. Você poderia aproveitar esse momento e fazer essa oração de gratidão. Poder bem dizer o nome do Senhor. É a oração mais difícil que tem, a oração da adoração. A oração da adoração é a mais difícil. Conversando com um pastor ontem, falei para ele, pastor, tira um tempo de adoração. O Senhor quer se fazer conhecido. O Senhor quer se fazer conhecido nos nossos corações. Nós não vamos passar por essa terra sem conhecê-lo. Porque o maior prazer de se revelar é dele. Bondoso Deus, amado Pai, nós entregamos os nossos corações em seu nome, no seu poder, nas tuas misericórdias. E nós sabemos, meu Senhor querido e amado, que o Senhor não só se manifestou para desfazer as obras do diabo, mas o Senhor também se manifestou em carne, o Verbo se fez carne, para que os nossos corações o conhecessem, para que o seu poder e o Pai Celestial fosse revelado a toda a humanidade. Meu Deus, a todos os homens, meu Deus, a todos aqueles que te procuraram, a Bíblia diz assim, que se procurar com todo o coração, o Senhor se deixará ser achado. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, trazer mais de Cristo. Meu Deus amado, não se recupera ninguém se Cristo não for revelado. Não se restaura ninguém se não for por meio de uma revelação do Filho de Deus. Senhor, nos conduza a algo maior, a algo mais profundo no Cristo, de nosso Senhor, meu Deus amado, Deus o Pai Todo-Poderoso, do Deus o Criador. Senhor, que o Senhor possa abrir os céus, abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente. Meu Deus amado, Senhor, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, jogar por terra, meu Deus amado, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que gera peso na nossa corrida. A gente quer uma corrida livre no poderoso nome de Jesus, uma corrida livre no poder do teu Espírito. Aviva o teu povo, desperta os teus filhos, dê experiência, meu Deus amado, aos teus servos, experiência de salvação, alegria, gozo, expectativa, uma esperança viva, cheia de realidade. Ó bondoso Senhor, que o Senhor possa joga por terra nossa carne, nosso sangue, joga por terra toda investida do adversário, inimigo da nossa alma. Meu Deus amado, Senhor Deus querido, estão debaixo da tua vitória, subjugados pela tua vitória, Pai nosso, e nós somos participantes pela fé dessa vitória, dessa graça, dessa misericórdia. Meu Deus amado, porque o teu Espírito nos revelou a necessidade da salvação, porque o teu Espírito nos revelou a necessidade de sermos salvos, meu Deus amado, salvos deste estado, para uma nova condição, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Pai Santo, faz repousar a sua bênção poderosa, majestosa, meu Deus, teu alto padrão de vida espiritual sobre a cabeça de cada filho teu. Senhor, os leve a entender a importância
desse testemunho de fé no teu poder, desse testemunho, Senhor, de fé nas coisas celestiais. Senhor, nós estamos na terra, mas nós não somos mais daqui. Precisamos de dar testemunho dessa glória que opera em nós. Precisamos de dar testemunho desta graça que opera em nós. Deus, nós te agradecemos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, pelo teu Espírito, pela palavra, pela verdade. Ah, meu Deus, Senhor, se não fosse o Senhor por nós, já teríamos sido consumidos. Que a sua palavra seja viva e possa fortalecer cada filho teu, no poder do nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus com alegria.